Apresentação de trabalho de polímeros, aluno especial Henrique Aparecido Teixeira de Paulo, do curso de pós-graduação em Engenharia de Materiais, professora doutora Daniele Reis. O tema polímeros é muito amplo e complexo, portanto procurou-se abordar uma pequena amostra com o máximo de informações possíveis, em linhas gerais, dentro do tempo proposto e de forma a comparar alguns polímeros, quanto à diferença de estruturas químicas, alguns tipos de processo de obtenção e características do produto final. Entretanto, é impossível esgotar o assunto em tão pouco tempo. Uma das definições de polímeros é que eles são grandes moléculas, macromoléculas, com massa molar entre 10 a terceira e 10 a sexta gramas por mol, compostas pela união de várias unidades químicas repetidas ligadas entre si irregularmente, denominadas de monômeros, ao longo de uma cadeia chamada de cadeia polimérica. Os monômeros são moléculas de pouca massa que formam nas reações químicas chamadas de polimerização, que são, por exemplo, do tipo adição e condensação, que juntas compõem uma grande cadeia de polímeros. Temos aí figuras abaixo que lembram bem a estrutura no polímero, como clipes de papel entrelaçados e espaguete cozido. A palavra polímeros foi criada em 1832 pelo químico alemão Berzelius e vem do grego poly mais mer, que significa juntas, muitas partes. A quantidade dessas muitas partes de monômeros ou meros numa estrutura macromolecular determina o chamado grau de polimerização. O universo de polímeros é imenso, mas de forma geral temos os polímeros inorgânicos e os polímeros orgânicos, sendo que os polímeros tanto orgânicos como inorgânicos temos os naturais e sintéticos. Entre os polímeros orgânicos naturais podemos citar os polissacarídeos, que são encontrados em vegetais, por exemplo, como celulose e amidos, as proteínas, que são biopolímeros, como a lã, o poliisopreno, que é o látex natural. Temos ainda os orgânicos sintéticos, principalmente derivados do petróleo, como as borrachas, os plásticos, as fibras, os adesivos e os recobrimentos. Temos os polímeros inorgânicos, como os naturais, argilas e areia, e os sintéticos, como as fibras óticas, borrachas e silicones. Algumas das principais características dos polímeros: eles são de baixo custo, devido à abundância de matéria-prima e à grande demanda de produção. O custo de fabricação não se torna muito alto. Parte dessa grande demanda, com baixa reutilização ou reciclagem, acaba sendo um problema ecológico, devido ao seu tempo de degradação natural. Temos aqui uma tabela com variação do valor do polietileno de baixa densidade, custo de quantidade de dólar por tonelada, e também uma ilustração que mostra milhões de toneladas de resíduos anuais descartados em rios e córregos no Brasil. Uma das principais características é a baixa densidade. Os polímeros são materiais amorfos e, por essa razão, suas macromoléculas apresentam grandes espaçamentos que, se comparado, por exemplo, com metais ou materiais cerâmicos em estado cristalino, esses apresentam fator de empacotamento extremamente altos, sendo que, mesmo entre os polímeros, há diferença de densidade. O polietileno de baixa densidade, por exemplo, quando comparado ao polietileno de alta densidade, apresenta cristalitos menores, menor cristalinidade e maior desordem cristalina, já que as ramificações longas não podem ser bem acomodadas à rede cristalina. Comparando densidades de alguns metais, como o aço, de 7,85 gramas por centímetro cúbico, alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, o material cerâmico, como o vidro, 2,6 gramas por centímetro cúbico. Já o polímero está na ordem de 0,9 a 1,5 gramas por centímetro cúbico. Quanto à característica da forma molecular, temos a composição da unidade que se repete, da massa molar, que é outro fator importante, a forma da cadeia e a estrutura. A estrutura pode ser linear, ramificada, com ligações cruzadas ou em rede.
E ela apresenta dois tipos de estados isoméricos, que podem ser estereoisômeros e isômero geométrico. Quanto aos estereoisômeros, podemos classificar em isotáticos, sindiotáticos e atáticos. E quanto ao tipo de isomeria, temos o tipo cis e o tipo trans. Outra característica é a baixa reatividade. Pelo fato da maioria das suas ligações químicas forem principalmente covalentes, os materiais poliméricos apresentam certa estabilidade química a reagirem com substâncias corrosivas. Entretanto, para muitos polímeros, como por exemplo de polímeros sintéticos orgânicos, sobre energia de ativação apropriada, a combustão pode ocorrer, rompendo as ligações primárias e oxidando o carbono e formando gás carbônico e água como produto de combustão. E dependendo do tipo de polímero, um solvente específico é capaz de abrir as ligações secundárias, diluindo o polímero. O politetrafluetileno, por exemplo, PTFE, ele é bastante popular pela marca Teflon. É amplamente utilizado em condutos e peças que têm contato com líquido e ácidos e alcalinos, com seu revestimento superficial. Outra característica importante dos polímeros é a alta resistência elétrica e a baixa condutividade elétrica, assim como os cerâmicos. Nos polímeros, os elétrons têm dificuldade para atravessar pelo material, pois não têm elétrons livres, como os metais que facilitam essas movimentações. Nos polímeros, prevalecem as ligações mais fortes que não querem movimentar elétrons, prejudicando a condutividade ou o transporte de elétrons. Por isso, ele é bastante utilizado como EPIs, isolante de cabos de transmissão elétrica, enfim. Os polímeros também apresentam baixa condutividade térmica. A condutividade térmica está muito ligada a dois fatores: a capacidade do material receber calor da vizinhança e o aumento da vibração dos átomos do material em função de uma energia térmica excitando externamente, e a energia térmica é transportada pela vibração atômica. Pode-se observar na tabela comparativa do quadro que o calor específico dos polímeros é bem maior que dos metais, pois o calor específico é a quantidade de energia térmica necessária para se aumentar a temperatura de 1 Kelvin. Significa que ele absorve mais calor, transformando em vibração, retendo mais essa energia do que os metais. Outra característica é a resistência mecânica. A resistência mecânica está extremamente relacionada com a força de coesão de suas moléculas nas ligações, principalmente as secundárias entre as macromoléculas, que impactam diretamente sobre a resistência mecânica do polímero. A capacidade dos polímeros em resistir às solicitações mecânicas é uma das características mais relevantes que podemos obter sobre eles. Saber o quanto um polímero pode ser solicitado sem apresentar uma deformação permanente, ou mesmo quanta energia no impacto ele é capaz de resistir, define dimensões e tipos de aplicações para diversos tipos de situações, desde simples utensílios domésticos até peças automotivas ou até mesmo equipamento que visam proteger o próprio ser humano, como prevenção de acidentes do trabalho, ou mesmo capacetes de motociclistas. Assim, ensaios devem ser capazes não só de garantir uma seleção adequada de materiais, mas também são importantes na prevenção de falhas durante a aplicação. Há uma gama muito grande de informações que pode ser obtida em cada tipo de ensaio. Regras de nomenclatura de polímeros. A nomenclatura é baseada na estrutura dos monômeros. Deve ser precedida pelo prefixo poly ao nome do monômero. Quando o nome do monômero é uma expressão, ele deve aparecer entre parênteses. Um exemplo, polietileno, polipropileno, poli, entre parênteses, cloreto de vinila, poli, entre parênteses, metacrilato de metila, poli, entre parênteses, etileno tereftalato. Pode-se ainda usar o nome estrutural dos monômeros. Por exemplo, o PVA, poliacetato de vinila, PTFE, politetrafluetileno, PS, poliestireno, LPE, que em inglês significa, traduzido para o português, polietileno de baixa densidade, HDPE, traduzido para o português, polietileno de alta densidade, ABS, que
poliacrilonitrila butadieno estireno, PP, polipropileno, PMMA, polimetacrilato de metila, HPS, poliestireno de alto impacto, PET. Outro, polietileno tereftalato. Além disso, existem mais de 25 mil nomes comerciais apenas para os sintéticos orgânicos: polibutadieno, poliestireno isopreno, Kevlar, poliéster, policarbonato, nylon, PE, poliestireno, etc. Quanto à composição dos polímeros orgânicos sintéticos, os polímeros orgânicos sintéticos são constituídos principalmente pelos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Entretanto, outros átomos podem tomar parte do monômero em número. Monômeros de vinilcloreto. Cada monômero apresenta 2 átomos de carbono com ligações duplas covalentes, um cloro e 3 hidrogênio. O polímero polivinilcloreto, PVC. Cada ligação dupla fornece uma ligação para conectar com outro monômero formado um polímero. Cada unidade de mero é uma unidade de repetição, porém, dependendo do monômero, podem surgir unidades, pontos de bifurcação, ou seja, ramificações, em diferentes direções. A maioria dos polímeros orgânicos são chamados de plásticos, do grego plastikos, referente às dobras de barro. Em latim, transformou-se em plasticu, que pode ser moldado. Estrutura cristalina e a temperatura de transição vítrea TG. A TG é uma faixa de temperatura na qual o material, quando aquecido, fica mais mole, ou seja, as cadeias poliméricas ficam mais livres e deslizam umas sobre as outras com maior facilidade. O polímero se torna viscoso, até pegajoso, mas não ocorre uma reação química. Trata-se de um fenômeno físico. É importante deixar claro que as cadeias que sofrem essa liberdade pertencem à parte amorfa de um polímero semicristalino. Veja do lado direito da primeira figura. A parte cristalina, olhe ao lado esquerdo da primeira figura e ampliado na segunda figura. Precisa de uma temperatura muito mais alta para se movimentar, a qual chamamos de temperatura de cristalização. No caso dos polímeros semicristalinos, quanto maior é o grau de cristalinidade, menos o material tem as características de plástico. O polietileno de baixa densidade, PEBD, por ter cadeias mais afastadas, é mais fácil de fazê-las se moverem e assim ele sofre uma deformação plástica mais facilmente. Já o PEAD, o polietileno de alta densidade, tem as cadeias tão juntinhas que é como se elas estivessem coladas umas às outras, então fica mais difícil de separá-las e, consequentemente, ele não sofre deformação plástica. Quanto ao processo de polimerização, temos, por exemplo, os polímeros de adição, ou seja, reações em cadeia, que podem ser iônicas, aminiônica, catiônica, via radical livre viva. Polímeros de condensação, que ocorrem em reações em etapas, como a esterificação, transterificação, abertura de anel, e polímeros por via biotecnológica, como no caso de fermentações de bactérias. Principais processos de obtenção de polímeros. Temos a policondensação, onde o mecanismo é mais simples e temos grupos terminais ativos, atinge alta temperatura, só vai ter polímero após 98% de conversão. A liberação, remoção de subprodutos como águas, ácidos, etc. E os equipamentos sofrem corrosão. Possuem moléculas ou monômeros com, no mínimo, bifuncionalidade. Já para a poliadição, temos mecanismo mais complexo. Possui várias etapas. As reações são instantâneas com alta massa molar. Não tem subprodutos. Há um melhor controle de processo. As moléculas ou monômeros têm que possuir insaturação, do tipo de ligação π. Observação interessante. Através da reação de poliadição ou reação em cadeia, podemos obter o poliacetato de vinila, PVA, poliestireno, PS, poliestireno com butadieno, SBR, policloreto de vinila, PVC, e também o poliisopreno sintético. O poliisopreno é o mesmo látex obtido da seringueira, conhecida como Hevea brasiliensis.
O isopreno foi sintetizado a primeira vez em 1826, em laboratório por Gustave Pouchat em 1879. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista produziu bastante poliisopreno para a produção de material bélico, borrachas, pneu, entre outros. E em escala industrial foi economicamente viável a partir de 1955. O pneu, por exemplo, ele tem uma parte de poliestireno, borracha SBR, também o poliisopreno, poliisobutadieno, aços e fibra, do tipo Kevlar. Alguns exemplos e propriedades e suas aplicações. Na área aeroespacial, é importante o polímero devido à sua estabilidade térmica e oxidativa. Para a engenharia, o polímero entra como importante substituto a diversos tipos de metais. Para as fibras de alto módulo, para o uso, por exemplo, em cordas e pneus. Os polímeros não inflamáveis são importantes para indústrias moveleiras e a construção civil. Já os polímeros biodegradáveis para a liberação controlada de drogas, pesticidas e fertilizantes. Aplicações médicas, por exemplo, tem os polímeros importantes para suturas degradáveis e órgãos artificiais. Na eletrônica, placas de circuitos impressos, isolantes e baterias. Referência bibliográfica: